Glória a Deus, hein? Por essa música brasileira. Graças a Deus por isso. Queria convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. O Ivan, Valéria, Giovanni lá no fundo, bom ter vocês aqui. Grande Giove. Paulo diz o seguinte para a igreja: nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço, quando vocês se reúnem como igreja, que há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Uma palavra aqui elegante, tá? Para dizer que já morreu. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa carta de Paulo que chegou até nós. E nós sabemos que essa carta traz edificação para a Tua igreja. E temos convicção de que não será diferente nessa noite. O Senhor nos edificará, Pai. A gente clama pelo Teu Espírito Santo. Nós clamamos por iluminação do Teu Espírito, por sabedoria, por discernimento. Fala com a Tua igreja nessa noite de uma maneira poderosa, clara, especial. Que a Tua igreja nessa noite seja capaz de discernir o Teu corpo. Essa é a oração que eu faço por mim e por todos nós aqui, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse texto que nós lemos
é o texto, talvez o texto mais importante, mais fundamental para a gente ter condição de entender e compreender o que significa estar sentado na mesa, todos nós nos sentaremos nessa noite. Essa mesa de graça em que nós temos o pão, em que nós temos o vinho. Todos nós aqui vamos participar nessa noite desse momento que a gente chama de ceia memorial. Ceia memorial. E é nesse texto, é nessa carta, é neste capítulo que Paulo fornece as principais instruções necessárias para que nós possamos saber se nós estamos aptos ou não a participar e nos sentarmos na mesa do Senhor. É através desse texto, dessas palavras paulinas, que nós somos iluminados pelo Espírito para compreender se nós podemos ou não podemos, se nós devemos ou não devemos tomar desse pão, tomar deste cálice. Algo muito importante aqui, para a gente compreender nesse período do cristianismo, da fé cristã, do que está acontecendo aqui na igreja de Corinto, é que a ceia é muito diferente do que a nossa aqui. Muito diferente. Às vezes as pessoas falam assim, né? Ai, pastor, mas vai acontecer isso no culto, isso aqui não é bíblico. Meu irmão, o que é bíblico? Tem um monte de coisa que a gente faz aqui que não é bíblico. Inclusive esse kit que a gente comprou na Conde de Sarzedas, que vem com o pãozinho e com o suquinho de uva, não é bíblico, não está na Bíblia que tem que ser assim. Na época bíblica, na época do que o texto diz, a ceia, gente, era um banquete, era comida farta, era vinho farto. A gente percebe inclusive aqui um problema, que alguns irmãos vinham participar da ceia, nas reuniões, e alguns ficavam embriagados de tanto vinho que tomavam. Tinha gente que ficava sem comer, porque a ceia não era simplesmente um pedacinho de pão, era uma refeição. E Paulo aqui vai ser muito categórico com esses irmãos, em sinalizar para eles, olha, você está com fome, você quer comer, cara, come na tua casa. Quando você vai para a igreja, vamos dividir, vamos esperar os outros, né? Vamos fazer um negócio de uma maneira mais adequada, né? Você quer se fartar de comer desse jeito, né? Faz isso na sua casa, né? Então, é um ambiente litúrgico muito diferente do nosso, muito diferente do nosso. Mas mesmo assim, mesmo com essas diferenças, nós encontramos na carta paulina princípios que vão nortear a nossa fé, princípios que vão determinar se nós temos de fato consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nosso irmão André se batizou nessa noite e ele disse, não, eu quero me batizar quando eu tiver consciência do que eu estou fazendo. E eu espero sinceramente que nessa noite, nós todos enquanto igreja de Jesus, possamos aprender com Paulo a termos consciência, a discernir o corpo de Cristo, conforme Ele nos instrui, para que todos nós possamos nos sentar nessa mesa de graça. Tem uma canção que eu gosto muito que fala assim, eu não vim até aqui para desistir agora. Eu não vim até aqui para desistir agora. E eu, enquanto pastor de igreja, né, e foi muito interessante, né, a fala do André, puxa, acessei o Instagram, o André virou pastor, né? Eu virei pastor, sou pastor. Pastor Gernando, vou contar uma para vocês. Pastor Gernando da Igreja Carisma, aqui pertinho, né? O filho dele estudou comigo, né? Você lembra do Fernando Falcade? Não sei se você lembra, caiu comigo na 8ª série, né? O pai dele era pastor da Carisma há anos. Eu era colega dele lá no meados de 2000 e bolinha. E aí a gente brincava com o Fernando, o filho do pastorzinho, E aí eu virei pastor, né? Coisas que Deus vai fazendo na nossa vida e hoje eu sou pastor com muito orgulho, com muita alegria, me sinto um privilegiado. E eu não vim até aqui para desistir agora. Eu não vim até aqui para brincar de igreja, gente. Eu não vim até aqui simplesmente porque eu mudei de profissão. Eu não vim até aqui para ganhar dinheiro.
Dr. Shedd falava sempre, né, para os alunos dele, teologia não bota comida na mesa não, viu? Falava para todos os alunos do seminário. Mas eu não vim até aqui para desistir daquilo que eu entendo do que tem que ser a igreja de Jesus. Talvez eu seja até, em alguma medida, ingênuo, mas eu prefiro ser ingênuo. Eu prefiro acreditar que vale a pena servir a igreja, vale a pena ser igreja, vale a pena ser corpo de Jesus. Um colega, recentemente, ele mandou uma mensagem para mim, viu alguma coisa na internet, a gente começou a conversar ali no Messenger, e ele comentou, né, a respeito de alguns colegas, pastores, amigos nossos, e ele disse assim: André, eu não sei por que eles insistem na igreja. Ele não direcionou a pergunta para mim, ele falou desses outros pastores. Por que eles insistem ainda? Por que não desistiu desse negócio? Olha a confusão que isso é, olha quanto problema, olha quanta coisa ruim. Por que eles insistem? E eu pensei comigo, né? Eu insisto na igreja, eu acredito na igreja. Eu gosto de ser igreja, eu gosto de vir para a igreja, eu gosto de participar dessa comunidade de fé, não somente como pastor, mas como alguém que faz parte desse organismo, que é edificado com as mensagens dos meus irmãos, que é edificado com os dons espirituais que cada um de vocês tem. Eu acredito nisso, eu acredito piamente. E eu não vou desistir da igreja, eu vou insistir na igreja, eu vou trabalhar e servir a igreja de Jesus. Agora, para isso acontecer, para a gente poder fazer uma igreja saudável, para nós podermos vivenciar uma experiência comunitária saudável, é preciso ter coragem para colocar o dedo em algumas feridas. E o apóstolo Paulo, ele não tira essa responsabilidade dele mesmo. E ele faz justamente isso. Olha o que ele diz aqui no comecinho do texto que nós lemos. Nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Sabe o que ele está falando aqui? Que é melhor você ficar na sua casa do que para a igreja. Para essa igreja que ele está falando. É isso que ele está dizendo para os irmãos. Olha, o culto, a celebração, o ajuntamento, a igreja, aquilo que vocês fazem, que vocês chamam de igreja, de comunidade, é um negócio assim que faz mal para a saúde. Eu não tenho como elogiar vocês, faz mais mal do que bem. É melhor você ficar na sua casa, né, como diria um conhecido nosso, fica lá assistindo o BBB, o Fantástico, e tá tudo certo, né? É mais saudável você estar lá do que você estar na igreja, se você estiver numa igreja como essa dos Coríntios. Paulo é duro, Paulo é contundente, eu tento brincar aqui um pouquinho para atenuar, mas a coisa é séria, é grave. E eu não quero criar os meus filhos, eu não quero trazer a minha esposa, eu não quero trazer os meus amigos para uma comunidade que faz mais mal do que bem. Eu não quero, para minha própria saúde, participar de uma igreja que faz mais mal do que bem. Eu não quero que as pessoas assistam lá a gente na internet, e daqui a pouco elas ficam conhecendo a gente e vêm para cá, se aqui fizer mais mal do que bem. Eu acho que você, se você refletir um pouquinho, você vai querer a mesma coisa que eu quero. Você não vai querer trazer a sua esposa, trazer seu filho, trazer a sua filha, se essa comunidade faz mais mal do que bem. E é isso que a gente vai tratar aqui nessa noite. O que faz mal para a igreja? O que faz uma igreja fazer mais mal do que bem? O que nos torna ruins enquanto igreja, ao ponto de um apóstolo Paulo dar uma advertência dessa aqui para os coríntios? Em primeiro lugar, quando a gente olha para a carta paulina, a gente descobre que ele sabe que essa igreja é cheia de divisões. Ele sabe que essa igreja não tem união. Ele sabe que essa igreja aqui,
ela é cheia de futrica, cheia de inveja, cheia de divisões, cheia de sectarismo. Ele sabe que esse negócio aqui, vamos nos reunir para ceia e tal, ele sabe que é fake, ele sabe que é mentira, ele sabe que é da boca para fora, ele sabe que isso não é verdade, ele sabe disso aqui, é isso que ele está dizendo para eles. E ele vai dizer o seguinte aqui no verso 18, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. É óbvio que Paulo não está dizendo que todo mundo tem que pensar exatamente igual. É óbvio que Paulo não está dizendo que todo mundo tem que ter a mesma personalidade. É óbvio que Paulo sabe que as pessoas, na sua individualidade, elas são diferentes. Agora, ele sabe também que quando a gente diz que a gente é parte do corpo de Cristo, há a obrigatoriedade, se de fato isso é uma verdade, de haver união. Quando você chega aqui e chama o outro, a outra, de irmão e irmã, isso não pode ser só um hábito. Isso não pode ser só algo que a gente aprendeu, que a gente está acostumado. Se eu chamo o outro de irmão e de irmã, olha só, eu estou usando um tipo de palavra que eu uso para minha irmã de sangue, para alguém que eu não conheço muitas vezes. Isso não pode ser da boca para fora, igreja. Se nós quisermos viver a experiência de comunidade, experiência do corpo de Cristo, experiência da igreja de Jesus, mesmo em meio às nossas divergências, às nossas diferenças de opinião, é fundamental que nós caminhemos unidos, que nós sejamos que não hajam divisões entre nós. Paulo ainda chega a falar que a divisão pode ter um efeito positivo, que na hora que o bicho pega, que a divisão acontece, de alguma maneira a gente consegue discernir o joio do trigo, e isso pode ser saudável para identificar quem está aprovado mesmo e quem não está aprovado. Mas embora esse benefício, que talvez uma divergência possa existir, o fato é que não pode haver divisões entre nós. Nós precisamos ser uma igreja. Não pode haver divisão entre nós, entre ministérios. Não pode haver facções dentro da nossa comunidade. Nós não estamos aqui num ambiente em que a gente tem partidos diferentes, feudos diferentes, como eu preguei lá em 2019. Nós somos em Cristo Jesus. É o mesmo Espírito, é o mesmo batismo, é o mesmo Senhor, é o mesmo Mestre, é o mesmo Evangelho. Nós não podemos nos dar ao luxo de nos dividirmos como igreja, de alimentarmos nenhum tipo de espírito divisionista, sexista, sectário, me perdoe. Nós não podemos nos permitir isso. Porque quando há divisões entre nós, a igreja faz mais mal do que bem. Se você quer viver um espírito sectário, é melhor você se filiar a um partido político e ir para o mundo da política. Aí você disputa com outros partidos, aí você vai ter esse ambiente. Agora isso na igreja. Você quer mostrar para os outros que a sua família é mais importante que a família dos outros? Vai para o Clube Pinheiros lá, compra um título caro, aí você fica brincando lá de sociopata, né? Mostrando para os outros que sua família é mais poderosa, manda mais, etc. Isso é no Clube Pinheiros, nos clubes que tem por aí, título, você compra, você brinca disso aí. Isso não é igreja. E se uma igreja se diz igreja e tem essa coisa, a família que manda ali e tal, não sei o quê. Eu que sou mais poderoso, eu que tenho esse cargo, eu que isso, eu que... Isso daí, gente, acabou, isso é na igreja. Isso aí tem uma pele, uma casca de igreja, tem aparência de igreja, mas não é igreja.
E mais, isso faz mais mal do que bem. Porque quando você chega aqui numa noite como essa, talvez nos visitando, você chega aqui e você fala assim, poxa, eu vou para uma igreja, os caras lá são de Jesus, os caras lá são de Deus. Você sabe o que é divisão no seu trabalho, você sabe o que é divisão muitas vezes na sua própria família, você sabe o que é divisão no ambiente público, você sabe o que é divisão em um monte de lugar. Agora, quando você chega aqui, você não quer encontrar isso. E se você encontra isso aqui, em nome de Deus, aí, gente, acabou. Acabou. Andrezão, você está chegando, você se batizou. Eu fiquei pensando, a Aline falou, o que você vai pregar hoje? Né, uma coisa animada. Ela falou para mim, né? Eu falei assim, não, eu vou pregar obviamente o que Deus colocou no meu coração, mas eu acho que vai ser muito bom para você que está chegando, para aqueles que eu já batizei, que chegaram há pouco tempo. Porque é gente que está chegando, que tem que aprender isso aqui, porque desde a época dos corintianos aqui, a gente está tendo problema com a igreja e com divisão, irmãos. Então que Deus nos livre disso. Que Deus nos dê sabedoria, que o Espírito Santo conduza vocês que estão se achegando, até para instruir aqueles que estão aqui há mais tempo, como eu, como todos nós, para que a gente aprenda a viver bem, a viver de uma maneira adequada. A gente não foi feito para sermos parte do corpo de Cristo, vivendo cheio de rixas, cheio de encrencas, cheio de divisões. A gente não foi feito para isso. Que não aconteça com nós o que aconteceu com Abraão e Ló. Vocês lembram do texto? Gênesis 13, de 8 a 9. Abraão disse, não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Puxa, pastor André, mas não tem situações que acontece isso aqui mesmo? Eu sei que tem, mas eu não vim até aqui para desistir agora. Eu não vim até aqui para desistir agora. Eu acredito que dá. Eu acho que dá. Se você votou no Bolsonaro ou votou no Lula, eu acho que dá para a gente ficar junto. Eu acho que dá, para não ter divisão. Se você torce para o São Paulo, para o Corinthians, torce para o Santos, sei lá para quem, eu acho que dá para a gente ficar junto. Se você tem posições econômicas diferentes, se você é mais liberal na economia ou menos liberal, eu acho que dá para a gente ficar junto. Se você tem posições teológicas diferentes das minhas, eu acredito que dá para a gente ficar junto. Porque eu acho que o que nos une é o Espírito do Senhor. Fomos batizados no mesmo batismo. Eu acho que dá. Eu acredito que dá. Eu creio que dá. Porque se não der, vai fazer mais mal do que bem. E como uma vez eu preguei no encontro de homens aqui, numa igreja aqui de Osasco, uma igreja que faz mais mal do que bem, eu sou o primeiro a pegar minha mulher e falar assim, tchau. Não pode haver divisões entre nós. Como tem sido a sua experiência comunitária? Como tem sido a sua experiência de igreja? Com que você tem contribuído para que a IBQ não seja uma igreja de divisões? Como que tem sido a sua experiência aqui nesse ambiente de comunidade? Eu espero que seja num ambiente sem divisões. Paulo vai dizer também, no verso 20 e 21, quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Nós não fomos feitos para sermos cidadãos do reino, vivendo a partir de uma lógica individualista. Não. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Comunidade. Isso significa que não dá para comer sozinho a ceia. Isso significa que ceia do Senhor não é algo que a gente faz individualmente. Caminhar com Jesus não é algo que a gente faz individualmente. É onde estiver um, ali o Senhor estará.
Não, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Foi um que o Senhor chamou para mudar o mundo? Não, 12. E bem tranqueiras. Bem complicado. Mas foram 12. Nós fomos chamados para viver em comunidade. Nós não fomos chamados para vivermos uma fé individualista, uma fé que é para me abençoar, que é para me beneficiar, que é para eu ficar bem e os meus ficarem bem. Ontem eu estava num churrasco com os amigos, em um dado momento, obviamente, o pessoal começou a discutir política. E no meio da conversa, alguém começou a falar de imposto, o que ia acontecer com o imposto. Eu achei muito legal a fala de uma amiga nossa em comum. E aí o camarada lá virou e falou assim: vai aumentar imposto, hein? Vai aumentar imposto. Aí ela virou e falou um negócio que eu achei muito legal. Ela falou assim: mas se aumentar imposto e eu pagar imposto e for para ajudar os outros mais pobres, eu pago imposto, pago mais imposto sim, não tem problema. Eu achei interessante a lógica do que está por detrás da fala dessa minha amiga. Não é uma lógica individualista, eu não estou preocupado só com o meu, o que eu vou gastar. Eu não estou preocupado só com o meu orçamento. Eu não estou preocupado só com as minhas coisas. Eu não estou preocupado só com a minha saúde. Eu não estou preocupado com a minha prosperidade. Eu estou preocupado com o bem comum. Eu estou preocupado com os outros. Porque eu não quero viver uma experiência de fé em que eu como sozinho. Em que eu como sem esperar o outro comer comigo. Em que a mesa é só minha. Do meu jeito. Não, a mesa não é só minha na fé cristã. A mesa não é só sua. Quando você vive uma experiência de fé cristã. A mesa é de todos nós. E todos nós estamos incluídos nessa mesa. E a gente precisa viver de tal maneira em que a gente coma junto. A nossa fé não pode ser uma fé Faria Lima. De quem pensa somente ali no seu, nas suas ações, sabe? E pensa somente no seu benefício, no seu umbigo, na sua conquista. Não! A fé cristã é uma fé que me faz pensar nos outros, em todos nós. Não tem como eu estar bem e você estar mal. Não tem como eu me saciar e você estar com fome. Não tem como eu participar da mesa e você não estar lá. Não tem como. A nossa fé é uma fé essencialmente comunitária. Isso aqui é muito complicado e muito triste, porque o espírito de época em que todos nós aqui vivemos, diz para mim e para você todos os dias, você é o vencedor, você é o bom, você tem que conquistar, você e você. E aí, esse espírito de época entra também na teologia, entra na igreja. Hoje o Augusto falou assim no louvor, falou de prosperidade, de milagre. Aí ele falou assim, mas não é um milagre para beneficiar você, é um milagre que Jesus fez na cruz, que beneficiou todos nós. Esse negócio de, é o meu milagre, são as minhas conquistas. Irmão, isso aí tem cara de fé, tem vocabulário de fé, de igreja, tem vocabulário de coisa bíblica, mas não tem nada a ver com a lógica bíblica. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o seu corpo. Porque a nossa fé é uma fé em que eu só posso estar bem se você estiver também. Paulo vai dizer também no verso 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm, nada têm? Que direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Certamente que não. E aqui tem outro traço que é lindo daquilo que Paulo está falando a respeito do que a igreja tem que ser. E eu não vim até aqui para desistir agora. E eu creio que isso é possível. E é o fato de que nós não podemos, de maneira alguma, desprezar os diferentes.
Como eu disse, nós somos indivíduos, e cada um aqui tem o seu jeito, cada um aqui tem a sua classe social, cada um aqui tem os seus desafios. Agora, uma igreja que despreza o mais pobre, uma igreja que humilha aquele que não tem condição de comer, isso não é igreja. Um lugar desse faz mais mal do que bem. A igreja de Jesus é uma igreja que, quando olha e quando encontra e quando se depara com um empobrecido no meio dela, aqueles que têm repartem com este para que não falte. Não há discriminação de classe social. Aqui é o único lugar do planeta Terra em que é possível a gente ter um CEO de empresa e ter talvez uma pessoa com funções muito menos remuneradas na sociedade, sentando lado a lado, e eles serem exatamente iguais diante da cruz, diante de Cristo Jesus. E mais, talvez essa pessoa menos abastada, mais humilde, que luta ali para pagar os boletinhos todo mês, talvez ela seja mais sábia, tenha mais discernimento espiritual, mais profundidade com Deus, conhece mais a Jesus do que o CEO da empresa que está do lado. Onde que acontece isso no nosso mundo? Em que lugar? No seu trabalho acontece? Na sua empresa acontece? Na sua família acontece? Não, na igreja acontece. Eu creio que acontece. A igreja não é um lugar da gente humilhar o outro. A igreja não é um lugar da gente fazer distinção de cor de pele. A igreja não é um lugar de racismo. A igreja não é um lugar de desprezo pela mulher, de machismo. Ai, pastor, mas você fica falando essas coisas aí que isso aí não sei. Mas é verdade. A igreja não é lugar para essas coisas. E não se iludam. Não, isso não tem na igreja. Lógico que tem. É lógico que tem, e tem há séculos. Há séculos. E aqui também tem. Tem que eu sei. Já me contaram. Igual contaram para Paulo, que é um monte de BO de Corinto. Também me contaram. Isso é pecado. Isso é pecado. Nós somos um povo, um corpo de Cristo, em que nós não desprezamos aqueles que são diferentes de nós. Muito pelo contrário, nós acolhemos, nós abraçamos, e nós como comunidade de fé nos posicionamos contra todo tipo de atitude, todo tipo de postura que produza preconceito, do estado que nasceu, da região que nasceu, da cor de pele que tem, do quanto tem na conta corrente. Isso tudo eu quero deixar muito claro para a igreja aqui nessa noite. Isso tudo é pecado. Depois falam que o pastor não prega contra o pecado. Está aí o pecado. Olha quanto pecado que tem. Um monte de pecado. E nós precisamos assimilar isso. Porque uma igreja que se porta desse jeito e humilha aquele que tem pouco, na hora de se sentar na mesa para comer, lembrem do contexto, tá? A pessoa traz mais comida, né? Traz lá um chester gostoso, começa a comer com os seus, e o coitadinho lá está tomando um todinho. Não consegue comer. Isso é humilhar o outro, humilhar. Isso não é coisa de Deus, isso não é coisa de Jesus, isso não é coisa da igreja. Isso faz mais mal do que bem. Esse tipo de ambiente é tóxico. Esse tipo de ambiente é perverso, esse tipo de ambiente é mundano, esse tipo de ambiente não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, nada a ver. Não tem como uma igreja dessa ser elogiada, não tem como uma igreja dessa estar benquista pelo apóstolo ou por Deus, não tem como. Que Deus nos livre desse desprezo pelo diferente e que você possa sonhar com uma igreja que não aceita e não admite, e principalmente, que vive na contramão dessa cultura perversa, que separa, que humilha, que segrega. Eu não vim até aqui para desistir agora. Eu espero sinceramente que você também não tenha vindo até aqui para desistir agora.
Eu espero sinceramente que nós possamos sonhar com uma igreja que faz mais bem do que mal. Pelo menos. Pelo menos. Eu espero que você possa sonhar com uma igreja que de fato é uma igreja saudável. E aqui estão os elementos necessários para você ter a condição de discernir se você está apto ou não de se assentar nessa mesa. Que tipo de experiência de comunidade, de igreja que você tem vivido? Com que tipo de comunidade você tem contribuído? A sua vida contribui para a atmosfera que vai se formando aqui dentro. Cada encontro, encontro de casais, encontro de juventude, um pequeno grupo, uma celebração da manhã, da noite, cada um de nós, com as nossas atitudes, a gente vai contribuindo para uma atmosfera ser gerada aqui. Você tem contribuído para qual tipo de atmosfera? Se você é individualista, só pensa em você, se você despreza os outros, se você come sem esperar os outros, você está contribuindo para uma atmosfera ruim. Você está fazendo mal para esse ambiente. E você não é uma pessoa apta para se sentar nessa mesa. Não é. Porque essa mesa é uma mesa de quem tem consciência do que é o corpo de Cristo. E saber o que é o corpo de Cristo é ter, em alguma medida no seu coração, temor. Porque quando eu machuco o outro, eu afeto o corpo. Quando eu sou individualista, eu machuco o outro. Quando eu não reparto o que tenho, eu machuco o outro. Quando eu não espero para comer, eu machuco o outro. Eu machuco o corpo de Cristo. Não somente o outro, porque quando eu machuco o outro, eu machuco o corpo de Jesus. E por isso que Paulo vai dizer isso. Olha, examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, presta atenção, verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ah, mas eu colei na prova semana passada, meu Deus do céu, não posso tomar ceia. Meu irmão, é pecado, tá? Lógico que é. Ora a Deus, Ele vai te perdoar. Mas o que pega para Paulo não é se você colou na prova. Estou dando um exemplo assim besta, só para você entender. O quão bestas são as coisas que as pessoas muitas vezes, e nós, e eu, a gente pensa do que nos torna aptos ou não para se sentar à mesa. O que nos afeta, o que nos compromete nessa noite para nos sentarmos à mesa, é quando a gente não é capaz de discernir que nós aqui somos o corpo de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus. Você contribui para uma atmosfera que vai criando o tecido que faz com que nós sejamos igreja. Que em nome de Jesus nós possamos nos encontrar aptos como igreja. Quero te convidar a orar nesse momento. Abaixe sua cabeça. Se coloque diante de Deus nesse momento. E se porventura você tem vivido uma fé individualista, se você tem vivido uma fé que provoca divisão, se você tem vivido uma fé egoísta que não espera ninguém para comer, se você tem vivido um tipo de fé, se é que a gente pode chamar de fé, que provoca humilhação no outro, que humilha o outro, que humilha o diferente, peça perdão a Deus. E a graça dele com certeza será suficiente para te perdoar, te dar uma veste nova, branca, para você poder se sentar na mesa do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, por esse momento, e que o Senhor continue nos abençoando nessa celebração, para que a gente tenha consciência e discernimento do teu corpo, Pai, porque nós não viemos até aqui para desistir agora, nós não viemos até aqui, Senhor, para deixar de acreditar na igreja, nós viemos até aqui, Senhor, para trabalhar, para servir, para amar o seu nome, amando cada um dos nossos irmãos e irmãs,
e contribuir para que essa atmosfera dessa comunidade de fé seja um lugar que faça bem para as nossas almas, que faça bem para a nossa sociedade, que faça bem para o nosso bairro, para a nossa cidade, Pai. Nós cremos nisso, que em nome de Jesus o Senhor nos capacite, nos encha do Teu Espírito, para que a gente possa construir uma igreja que faz bem e que não faz mal. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Quero convidar